Olá, tudo bem? Se inscrevam no canal, curta o vídeo e vem comigo para ler um pouquinho e pensar sobre a felicidade. O sucesso é ser feliz. Roberto Cheniachique. Enfim, ele foi muito feliz nisso. E ele fala no capítulo 1 da revolução da felicidade. Tem um homem mais velho, tem um menino abraçado a esse homem, parece que chora, parece que sorri, um abraço emocionado. Revolução é algo que acontece em luta, né? Você luta por alguma coisa, você revoluciona, você inova, você traz novidade, você vence o inimigo, né? Pode ser um retrocesso à felicidade, um paredão de vento, tô vendo assim, né? Eu já tinha começado esse livro com vocês, não é? Ou será que não? Que eu me lembro que sim, tinha uma historinha. Ah, é verdade, é assim. Era seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso, lembra? Ah, foi a crônica. É tipo uma prévia, né? E agora que é o capítulo 1, que é a revolução da felicidade. Não é qualquer revolução, é sobre a sua felicidade, né? E você deve lutar por ela. Também, eu sou Melissa, eu gosto de ler, sou uma leitora, enfim. E aí o que eu gosto, eu compartilho aqui com vocês, para que Deus possa falar com vocês. Sou cristã e uma pensadora também. Quando observo o estilo de vida da maioria das pessoas, percebo que o final do filme é sempre triste. Muita correria sem sentido, vida cheia de preocupações, falta de alegria e angústia. Pais que, mesmo amando os filhos, não conseguem transformá-los em adultos bem formados. Indivíduos que não conseguem transformar o carinho pela pessoa amada em relacionamento gratificante. Profissionais que não conseguem transformar seu talento em realizações produtivas. Gente rica agindo de modo mesquinho em relação ao próximo. Será que é preciso abrir mão de tudo para ser feliz? Não necessariamente. É possível as pessoas realizar todos os seus sonhos sem tanto sofrimento e criar um estilo de vida que predomine o alto astral. O que conta não é tanto o que você faz, mas como você procura realizar suas metas. É isso que vai determinar sua qualidade de vida. Quando o indivíduo tem compromisso com sua essência, a vida não se torna um fardo pesado de carregar. Acho que não é bem assim, né? Porque quando fala de revolução, fala de luta. E toda luta traz sofrimento. E não só sofrimento, traz cansaço, né? Eu acho o seguinte, lutar pela felicidade significa você ser autêntico. E isso por si só já traz sofrimento, porque o mundo não quer isso. Né? Ele pode até discursar sobre algo, mas não. É uma parede de vento que eu vejo, né? Então, assim, os impedimentos, né? Não tenha medo de ser você. Talvez os outros digam que você é egoísta, que você só pensa em si mesmo, que antigamente fazia tudo para agradar e que agora mudou. Paciência,
Nem Cristo contentou a todos. Chegou a hora de assumir o comando de sua vida. Eu já tinha lido essa parte, né? Vamos passar para o próximo. Quer ver? Página 21. A felicidade é possível. Você pode dizer que sou um sonhador, mas não estou sozinho nisso. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como se fosse um só. John Lennon. A luta pela sobrevivência está brutalizando o ser humano. As pessoas vivem extremamente pressionadas. A competição tem servido como justificativa para todos os tipos de absurdos. Milhões de anos depois do homem das cavernas, a vida continua sendo um campo de batalha. As pessoas destroem a si mesmas e aos outros para atingir suas metas. A maneira como constroem seu sucesso é agressiva e a vitória é saboreada solitariamente, devido ao medo dos adversários. O preço disso tudo tem sido muito alto. É impressionante o aumento do número de famílias desagregadas, do consumo de drogas e da violência insana que nos cerca. Há empresas cujos gerentes com mais de 10 anos de casa sofreram infarto. Em muitas delas, as pessoas são consumidas como laranjas. Espreme-se o suco e joga-se fora o que dela sobrou, o bagaço. Perdeu-se a dimensão do ser humano. Os tempos modernos de Chaplin estão cada dia mais atuais. A sociedade transformou-se em um liquidificador de sonhos, triturando a nobreza da maioria das pessoas. Os sonhos vão sendo substituídos por destruição. Na adolescência queremos viver um grande amor, mas depois dominamos a pessoa amada. Na juventude sonhamos criar um planeta melhor, mas depois de algum tempo só pensamos em juntar o máximo possível de dinheiro. Queremos ser amigos de nossos filhos, mas exigimos deles obediência incondicional. No começo da vida profissional, toda pessoa quer um trabalho que a realize. Algum tempo depois, essa realização significa conseguir dinheiro suficiente para comprar tudo aquilo que se deseja ou para pagar as contas no final do mês. Chamam a isso processo de maturidade. As pessoas substituem a ingenuidade pelo realismo. Na verdade, o que ocorre é um empobrecimento da vida. Os sonhos vão se atrofiando, diminuindo de tamanho até se reduzir a prêmios de consolação. Como uma loteria, a sociedade cria prêmios. Todos apostam suas vidas, mas poucos efetivamente conseguem sua realização pessoal. É triste ver tanta gente correndo atrás de ilusões. Basta, está na hora de colocarmos um ponto final nessa mentalidade pobre em que para alguém ganhar, outro tem de perder. Mentalidade miserável como essa só pode criar um mundo miserável. A exploração começa na empresa, passa por marido ou esposa, chega aos filhos e no final você descobre que o maior prejudicado foi você mesmo. A lei da selva precisa acabar e, para que isso aconteça, deve primeiro desaparecer dentro de nós. É perfeitamente possível ganhar muito dinheiro e construir uma família feliz, ter uma empresa lucrativa na qual todos se sintam felizes de trabalhar, ter um casamento feliz e criar uma vida profissional gratificante. Tudo isso é possível quando se tem fé na existência. Na Índia, acredita-se que Deus pronuncia apenas a palavra sim. Na verdade, ele não diz sim para o que as pessoas pedem, mas para aquilo em que elas acreditam. Se você não acredita na felicidade, ele apenas pode ajudá-lo a ver que você tem razão. A propósito desse assunto, vou contar a história de um médico que fazia uma palestra a um grupo de alcoólatras. Ao iniciar a apresentação, disse: "Hoje vou realizar uma experiência para mostrar a vocês o efeito do álcool." Levantou um copo e afirmou: "Aqui dentro há álcool." Com uma pinça, pegou um verme, mostrou-o para a plateia e o soltou dentro do copo.
Imediatamente o verme se desfez, causando impacto nos presentes. Em seguida, ele levantou outro copo e disse: aqui dentro há água. Novamente pegou outro verme e o soltou dentro do copo. O verme se mexeu, mostrando sua energia. Nesse momento, no meio da plateia, um indivíduo embriagado levantou a mão e, com voz pastosa, disse: entendi bem o que o doutor quis dizer e concordo inteiramente. Sua mensagem é sensacional. Feliz, o médico pediu: por favor, diga em voz alta para que todos escutem qual é a minha mensagem. Solícito, o indivíduo declarou: doutor, o senhor acabou de mostrar com essa experiência que quem bebe não tem verme no organismo. A tendência das pessoas é querer mostrar que sempre estão certas. Aqui ele fala: a primeira transformação necessária para que ocorra a felicidade é passar a acreditar na possibilidade de um mundo onde todos possam se realizar. Empresas cujos acionistas e colaboradores sintam que sua participação vale a pena. Casamentos em que ninguém precise se anular para que os dois continuem juntos. Talvez você considere isso uma utopia. Mas esse mundo verdadeiramente digno dos seres humanos só vai acontecer quando acreditarmos e trabalharmos por ele. Enfim, eu tenho pensado mesmo nisso. Às vezes parece que uma coisa circunstancial, geograficamente circunstancial, enfim, pequena, não tem me satisfeito mais, né? Eu tenho começado a pensar de uns anos pra cá, né? E tinha começado e fiquei bastante pessimista, sabe? Infeliz mesmo em relação a pensar sobre a situação do mundo, a situação do meu país. E isso eu comecei a pensar, eu não sei com quantos anos, talvez com 17, porém, acho que foi quando eu comecei a pensar sobre muitas coisas em relação à situação de pobreza das pessoas, sofrimento das pessoas. E eu sei que quando eu fui morar no Japão, né, um país de primeiro mundo, e tendo uma vida melhor que a daqui, que eu diria assim, melhor que é melhor, é mais equilibrado, é você ter acessibilidade, você não ter problemas que não são solucionáveis, né? Você não ter desespero, você não ter isso, não ter faltas. Eu acho que eu fiquei mais pessimista em relação a como eu olhava o meu país. E quando eu voltei, fiquei mais. Até que ali ele fala utopia. É uma utopia mesmo. A felicidade de todos mesmo, até do Brasil, é uma utopia. Eu admito que é uma utopia, né? Porque Portugal chegou aqui em 1500, em abril, né? E passamos pela colonização, pela monarquia. Aí as pessoas pensavam, é por causa da monarquia, não. Aí entra a república. Ou seja, né? Você pensa que é uma coisa, você pensa que é outra, e aí a gente acaba pensando que não é isso ou aquilo, é o próprio ser humano, é a própria natureza decaída. Mas
Para todas as coisas impossíveis, a única coisa que pode mover é a fé mesmo, né? Agora, uma coisa bem importante aqui que ele diz: nem a fé move as pessoas quando elas não acreditam. Ou elas não acreditam que os outros mereçam essa felicidade, ou elas não acreditam que elas merecem. Eu acho que é um jogo duplo aí. Entendeu? É um jogo duplo de como? Aquele que está acima, aquele que governa, né? Tanto empresas quanto o país, né? Políticos, enfim. Então as cabeças não acreditam que o povo merece e o povo também não acredita que merece. As pessoas não acreditam, né? Eu acho que, por exemplo, ele fala do casamento também. Quando uma pessoa tem um casamento infeliz, digamos que ele fala aqui de casamentos onde há dominação, né? Pelo menos um domina, né? O outro se exclui. Exclui a sua identidade, sua personalidade, seus gostos, a sua voz se cala dentro de um relacionamento. A pessoa que é dominada, ela também acredita que ela não merece. Senão ela luta e faz o quê? A revolução. Então a revolução ela é sempre importante. E é preciso fazer revolução sempre. Então nem a fé, eu acho, a fé não move as pessoas descrentes, né? Olha, de repente eu vi de novo, sempre me vem aquela mulher que está para ser apedrejada, né? E Jesus do lado dela, ele vem e faz, desenha no chão, ele fica calado, ele faz a pergunta para as pessoas, ó, quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. E aí eles largam um a um as suas pedras e vão embora. Quando aquela mulher recebe essa libertação, ela tinha uma sentença contra ela. Ela só recebeu aquela libertação porque ela acreditava que ela merecia isso, que ela merecia, sabe, essa libertação, que ela merecia o amor de Jesus, que ela merecia mesmo até o amor daquelas pessoas que tinham condenado ela. Que ela merecia não ser julgada, não ser condenada, mas ela merecia que as pessoas a amassem. Eu acho que Deus, ele não está só aguardando vir para cá para arrebatar as pessoas, os bons. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele está aguardando as pessoas serem tocadas, independente da posição que elas estão na sociedade, para acreditarem que todos merecem ser felizes, entendeu? É como se eu vejo o apedrejamento, por exemplo, como um hábito, é praticamente um hábito, né? Eles sempre faziam isso. Então, é normal que quando você faz... Eu acho que a primeira vez devia ter sido bem difícil, né, para eles. Só que eu acho que eles faziam isso desde crianças.
Eu acho que a primeira vez pode ser chocante, mas depois você já não se choca mais, né, em apedrejar as pessoas. O apedrejamento eu acho que é uma das mortes mais cruéis que existem, né? É lenta, dolorosa, né? E geralmente eram mulheres, né? A pessoa tá no centro da cidade ali. E é como se... Eu tô vendo assim, os fariseus ficam no templo, né? Eles ficam lá onde está Deus, porque Deus está lá atrás de várias camadas, né? Um templo é feito de várias camadas, ele está depois da cortina, mas antes tem muita coisa. Então, se ele está completamente inacessível, Deus, eles acreditavam assim. Então, assim, tudo aquilo no qual você acredita, ele se configura assim. Se você acredita que é difícil, então você vai colocando o que? Impedimento, para que fique difícil, porque você acredita, né? Como antigamente, as pessoas não acreditavam que as pessoas negras eram inferiores, não tinham alma, enfim, várias coisas, né? Eram diferentes e aí se colocava, teve aquela parte do período histórico do apartheid, né? Da separação das pessoas, de se proibir de entrarem em alguns locais. Então é mais ou menos isso. Essa falta de acesso, né? Essas barreiras, talvez seja esse paredão de vento que eu vi. E é só vento, não é mais nada, né? É só vento. Mas quando você acredita, aquilo lá pega uma força enorme, né? Talvez... Enfim. E aí, essa pessoa que está no meio ali para ser apedrejada, o estranho para mim é que me parece o seguinte, que de modo calado, aquela vida, né, sentenciada e que será apedrejada, mas Jesus está aqui no cantinho e as pessoas todas já pegaram a pedra na mão. Engraçado, né? Ele espera que as pessoas peguem primeiro as suas pedras. Olha só o que eu tô pensando. Ele espera, porque ele podia ter ido antes das pessoas pegarem. Não, ele espera que elas peguem, que elas se preparem e elas pensem que elas realmente vão fazer, mas elas não vão, porque ele vai entrar em cena e vai impedir, né? Aquela vida calada, quietinha, ela está denunciando algo que vai além do pecado que ela cometeu, do adultério, que é uma situação social ali, que é uma injustiça, que é um julgo desigual, né? Que é o caso da mulher ali na sociedade, né? Por causa de um julgo desigual, por causa de uma injustiça, ela toma um comportamento, né, que é um comportamento de escape, entendeu? Que é um comportamento de, eu não aguento mais, né, essa situação. Então, o comportamento dela é uma resposta a uma pressão, como a panela de pressão, uma hora que às vezes estoura. Já aconteceu com muitas pessoas, né, da panela estourar, enfim. Só um exemplo, né? Como um vulcão que uma hora ele... Então, quando tem essa pressão na panela, eu já tinha falado para vocês outro dia que Deus me mostrou essa panela, essa pressão na panela. Então, tem algumas coisas, algumas configurações na sociedade que ela vai estourar, né? Porque da maneira como ele tinha me falado outro dia, da maneira como você
alimenta aquilo, a sociedade como uma árvore, um país como uma árvore, é o fruto que vai dar, mas você decidiu, né, maltratar ou bem tratar. Mas aí Jesus chega, faz essa pergunta, eles se olham como num espelho, não conseguem mentir, porque eles podiam mentir também. Eu não tenho pecado e tá. Não, eles, né? Jesus tem um poder de confrontar as pessoas, né? As pessoas ficam assim desarmadas com a verdade, né? E elas largam suas pedras e vão embora. Aí ele conversa com a mulher, né? Pergunta se alguém está te acusando agora? Não, nem eu. Vá e não peques mais, né? Só que o problema é o seguinte que eu vejo. Por que que o mundo não mudou depois disso? Por que que a história da mulher não mudou depois disso? Demorou muitos e teve que ser uma mudança lenta e gradativa. Porque vocês acham que no mesmo dia a história das mulheres, né? Os homens começaram a agir diferente com as mulheres, né? Até uma mulher só, enfim e tal. Não era só ela. Tá, vai, não peques mais. Ela. Então isso me faz pensar assim, ó. Eles estão pecando e sendo injustos com você, mas você não vai fazer igual. Você não vai pecar por causa deles, como uma maneira de revidar. Porque demoraria muito tempo ainda para uma mulher ser respeitada dentro do lar dela. Enquanto isso, eles ainda seriam autoritários, violentos e teriam outras mulheres dentro de casa, que isso é altamente constrangedor, humilhante para uma mulher, né? Ver seu marido com outra mulher na mesma casa e só separado um lençol, né? Escutar ele com outra mulher, enfim, tudo aquilo, né? Ele tendo filhos com outra mulher na mesma casa. Quer dizer, nada seria mudado. A história daquela mulher mudou. Aquelas pessoas, elas foram confrontadas, mas talvez na semana que vem elas já estavam fazendo a mesma coisa. E outra, o mundo também, entendeu? Por quê? Porque o pensamento delas não mudou, elas continuavam acreditando na mesma coisa. Então não é uma mudança profunda. Algo que é local, é uma mudança local, não muda nada, não muda nada. É muito triste isso, mas é verdade, não muda nada. Enfim. E aí, quando você escuta, né, as pessoas pensando em sucesso, em felicidade, e eu achei legal que ele falar, sabe, do todo. É isso que Deus quer, eu acredito nisso. Mas é uma utopia mesmo, então sim, só a fé para mover, porque como é que muda o pensamento das pessoas, né? Por que que um local é tão diferente do outro? Por que que o tratamento é tão diferente? Dentro de uma casa e da outra casa. Um pai e uma mãe tratam tão bem um filho, outro pai e mãe tratam tão mal. Um marido que trata a esposa que nem uma princesa a vida toda e o outro que vai tratar mal a vida toda. Ou às vezes a mulher também, né, que maltrata, que trai. O pensamento, ele governa, só que
o que eu tenho falado para vocês dos consensos sórdidos, os pensamentos, as regras, as teorias que condicionam a gente, elas estão coladas em nós e a gente não percebe, a gente está colado nelas. E é isso que gera o sofrimento, né? Acreditar que tudo que a gente está passando, muitas vezes tem que ser assim e a única maneira de ser é assim mesmo, né? Que não dá para ser melhor. Ou, de certa forma, ver, né, o sofrimento como algo bonito, né? Geralmente a gente só consegue acreditar naquilo que está vendo. Então, sim, eu acho que diante daquela mulher, por exemplo, ali para ser apedrejada, visivelmente é o quê? O pecado que ela cometeu, a sentença e que ela tinha que sofrer até a morte, né? Que ela tinha que pagar. Só que o que estava oculto na vida daquela mulher era uma coisa muito mais grave, né? Que ela era só o efeito. Como eu disse, a sociedade está sempre querendo eliminar os efeitos, mas as causas, ninguém fala sobre isso. E eu acho que é uma das coisas pelas quais Jesus foi condenado, é porque ele atacava a causa e não o efeito. Ele apontava a causa do problema, ó, a causa está lá no templo. São os fariseus, são os cobradores de impostos. Por isso que ele foi condenado. Porque ele apontava a causa, só que aquilo que ele apontava é o que verdadeiramente poderia resolver funcionar. O que as pessoas veem Jesus muitas vezes como uma fé passiva, uma luz passiva, né? Onde as pessoas ficam só esperando que ele volte. Não é isso. Ele se preocupava muito com a hipocrisia, com as causas sociais, enfim. Então, esse sucesso ser feliz não é algo como eu certa vez eu fiquei desenvolvendo uma teoria sobre um leite talhado que Deus me mostrou. Que a felicidade não é para ser um leite talhado no país, né? É para ser um leite bom, né? No qual, como se a gordura estivesse, sabe, bem distribuída. Enfim. E aí, de um tempo depois que eu passei por uma fase bem pessimista, né, que foi só se desenvolvendo, sendo cada vez mais pessimista, e depois eu comecei a buscar, né, Deus, Jesus, comecei a ir para a igreja, às vezes ouvir testemunhos, e eu ficava pensando, meu Deus, que testemunho bonito, mas ficava na minha mente assim, meu Deus, mas quantos por cento da população vai ter acesso a esse tipo de prosperidade? A maioria das pessoas vão morrer infelizes, pobres, sem acesso ao sucesso, à felicidade, né? Ao mínimo, né? Sofrendo, só sofrimento. E ficava pensando, será que é isso que Deus quer? Será isso que Deus quer? Só ficar esperando, olha, sabe, como você vai num teatro ou um casamento e a noiva fica, sabe, demorando de propósito para entrar.
para que as pessoas sofram mais um pouquinho. Não é isso. Eu acho que ele fica esperando que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos, que nós não sejamos tão egoístas e tão hipócritas assim, né? Isso, só isso que eu consigo pensar. E aí Deus me falou assim para começar a orar pelo Brasil, né? Independente, ó, você não está vendo nada, mas ore, ore, ore por esse país maldito. É maldito, cheio de maldição, cheio de maldição, de egoísmo, de corrupção. Ore por esse lugar que fala tão bonito, fala tanto de Deus e não ama ninguém. É como um fariseu, né? Porque eu sempre questionei Deus de frente, cara a cara, sem mentir. O que acontece, né? Por que essa felicidade ela é aqui ou ali, né? Porque onde não se fala de Deus, as pessoas têm mais acesso. A felicidade são melhor valorizadas, né? Como, sei lá, uma mulher que casa com um homem que é ateu, não fala de Deus e a trata bem, a respeita, a ama, conversa com ela, dialoga, respeita ela, os gostos dela, a escuta. Enquanto às vezes ela casa com um homem que é um pastor, bate nela, é violento, trai, mente, engana. Ela vê que ele é desonesto, né? Enfim, é semelhante com isso, entendeu? Meu Deus. Enfim, passou demais da conta. E que aí eu tenho outro questionamento também, que é sobre o tempo, né? Porque dizem que o tempo não existe. A maioria das pessoas que tiveram acesso ao céu, uma experiência de quase morte, não perceberam o tempo. E aí eu gosto muito, de vez em quando, né, pensar sobre toda a história do mundo, né? Desde a pré-história. E todos os governos que você vê, Egito, Roma, Grécia, seja qual for, né? Israel, Judá, todos eles foram extremamente pérfidos, cruéis, mas assim, de uma maldade e sem esse acesso à felicidade, as pessoas não tinham, é o leite talhado. E sempre tinha essa revolução também, as pessoas tentando revolucionar porque, sabe, lutando contra as paredes de vento e muitas vezes esses impeditivos à felicidade são como monstros imaginários, sei lá. No fundo, todos merecem a felicidade e deveriam ter um acesso fácil à felicidade, né? A bênção do Senhor é quem enriquece, não acrescentadores. Provérbios 10, 22. Eu sei que eu coloquei essa frase no aniversário de 1 ano da minha filha. Eu já estava pensando sobre Deus não quer sacrifícios, né? E aí eu tenho pensado nessa questão do tempo e eu gosto muito de ler histórias de vários povos. Eu tenho um livro aqui que fala do Egito. E aí eu vejo muito do povo de Deus no Egito, né? Muitas questões de configurações de crueldade, de maldade, sabe? Em vários povos você vai ver que eles faziam as mesmas coisas, de sacrifício humano, sacrifício de animais. Quando Abraão vai para sacrificar seu filho, ele não é o único. Muitos já fizeram isso. Ele quase fez, não fez, né? Sentenças de morte, de tortura. Os povos sempre tinham isso, até faziam para agradar a Deus também, porque eles acreditavam que Deus
Ele queria esse tipo de sofrimento, né? Que o pecador sofresse. E o legal é que quando Jesus aparece, ele mostra, não, eu não tenho interesse nenhum de fazer os pecadores sofrerem. Pelo contrário, eu quero chegar perto deles, conversar, sabe? Meu processo é diferente, meu processo é leve, é um processo de amor. E aí eu tenho pensado sobre o tempo, e Deus sempre me fala assim, ó, leve o tempo que levar. Eles tomam o seu tempo. Pode ser 1 ano, pode ser 1 segundo, pode ser 1 milhão de anos, pode ser eternidade. Você escolhe quanto tempo você quer sofrer ou fazer, ou você está imbuído em fazer as pessoas sofrerem. Leve o tempo que levar. Então, assim, quanto tempo dura a maldição do mundo e a maldição do Brasil, por exemplo, né? Que eu acredito que é uma maldição. Leve o seu tempo, o tempo que você entender. Se você entender a partir de agora que o sofrimento não é necessário, acabou. Acabou. Sabe, como se tivesse... Eu tô vendo um homem que tá batendo uma mulher e ele não para de bater. É isso. Eu acredito que você deve sofrer, eu acredito. E ele, quando você acredita, vai batendo, batendo. Em algum momento que, quanto tempo Deus demora essa maldição? Ué, o momento que você achar que, entendeu? Que você acreditar que o sofrimento é necessário, ele acaba. Ele acaba. E aí ele para de bater, olha assim, meu Deus, o que eu estava fazendo? Então, se Deus espera esse momento da humanidade, leve o tempo que levar. Isso não vai acabar. Eu não acredito que ele volta enquanto a gente não se der conta que o sofrimento não é necessário, que as pessoas não precisam sofrer, que as coisas não precisam ser assim. Entendeu? É isso que eu tenho, sabe, pensado. Tchau, Deus abençoe vocês.